Muito bem, Rodrigo. O que aconteceu então no seu caso? Bom, no meu caso concreto, a audiência de custódia aconteceu 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, a juíza falou: Rodrigo, olha, tem mais um processo aqui. Você não topa fazer essa audiência de custódia agora? Falei: topo, doutora, sem problema. Naquele dia eu já tinha feito umas 4, 5 audiências de custódia. Não tinha advogado, o advogado não colocou a procuração dentro do processo, tá? E aí eu falei: beleza, vamos lá fazer a audiência de custódia. Nós fizemos a audiência de custódia. E o processo era bem um processo complicado. Não era um processo fácil. Era um processo cheio de detalhes, um processo com vários crimes ali que foram colocados pela polícia, e colocados que eu digo aqui, tá? Não estou querendo dizer que a polícia colocou a esmo, segundo o relato da vítima. Então tinha cárcere privado, tinha lesão, tinha ameaça, tinha vários delitos concatenados que dificilmente naquela situação processual, no final de tarde de sexta-feira, a juíza iria dar uma tornozeleira eletrônica. Até porque ela não sabe quando essa tornozeleira vai ser colocada, ela não tem a equipe dela ali. Então, um processo que ficou bem difícil da gente fazer a audiência de custódia dele. Só que não ia mudar nada. Porque se eu falasse para ela: doutora, eu não vou fazer audiência de custódia agora, o que ia acontecer? Ela ia jogar essa audiência para terça-feira, porque segunda era feriado aqui no Mato Grosso do Sul. Então eu resolvi fazer naquela sexta-feira, 5 horas da tarde, um pouco antes do feriado. O que aconteceu? Quando eu falei com os familiares do réu, depois dessa audiência de custódia, tá? Que eu peguei os dados dos familiares com ele e tal, para poder falar, a juíza manteve a prisão do réu. O réu era primário, ele tinha residência fixa, que não era aonde a vítima morava, eles moravam em residências separadas, só que mesmo assim a juíza não quis colocar nem a tornozeleira dele, quis manter ele preso. E foi essa a decisão dela, manteve ele preso. Tudo bem, tentei de todas as formas falar da tornozeleira, falar da primariedade, só que ela não quis de jeito nenhum, manteve o réu preso, beleza? Conversei com os familiares, claro, obviamente que eu não vou citar nomes aqui, a gente vai deixar os nomes de lado, tá? Esse caso é baseado em fatos reais, vamos dizer assim, porque algumas coisinhas eu posso alterar aqui para você, para não ficar igual ao caso concreto. Esqueci de dizer isso no começo para vocês, para quem é a primeira vez que está vendo aqui as aulas do Criminal na Prática, né? Hoje meio atribulado por causa desse rolo que deu no começo, mas está saindo. Bom, beleza. E aí o que aconteceu então? Quando eu liguei para a mãe dele falou assim: ué, doutor, mas eu falei com um advogado já, e esse advogado me disse que a audiência de custódia dele seria só na segunda-feira, às 2 horas da tarde. O fato foi meio estranho, porque segunda-feira, 2 horas da tarde, era feriado. Então, dificilmente o cartório iria dar essa informação para o advogado. E eu liguei para esse advogado, conversei com ele, ele falou assim: olha, doutor, eu tô pegando o caso aqui agora, tô conversando com os familiares, ainda não sei muito bem qual é a extensão do processo, não consegui ter acesso. Isso é uma coisa que vocês devem prestar atenção quando assumem um processo de violência doméstica. Ele é segredo de justiça, então você não consegue ter acesso fácil ao flagrante, você vai precisar juntar a procuração, e juntando a procuração, você está se obrigando dentro do processo, tá? Então tome muito cuidado neste momento. Então ele falou: olha, doutor, eu não consegui ter acesso a nada, eu liguei na polícia, onde ele estava preso, e perguntei onde que vai ser e quando que vai ser a audiência de custódia. E a polícia me informou que seria só na segunda-feira, às 2 horas. Por que isso tudo aconteceu? Porque normalmente processos que entram 5 horas da tarde, flagrantes que acontecem por esse horário, eles são colocados na segunda-feira, na próxima audiência de custódia que tem. Tá? Não faz audiência de custódia e não faz análise nesse final de semana. Por conta disso, aqui em Campo Grande, tem uma brecha grande para o advogado atuar, tá? Porque ele pode fazer esses pedidos para o plantonista. Que eu estou dizendo para vocês, que eu comecei a aula falando para vocês, vocês têm muita essa disponibilidade ali de colocar essa brecha. Como a Defensoria Pública raramente vai ser procurada pelos familiares, os familiares vão buscar os advogados aqui para atuar nesse caso. É um caso urgentíssimo de final de semana, tá? Que você pode trabalhar, e tem muita área ainda na violência doméstica, como eu mostrei para vocês na última audiência de custódia que eu fiz. Eram 5 processos, não tinha nenhum advogado, chegou um advogado depois para fazer, então ficaram 4 processos pela Defensoria, 1 por advogado só. Tem um nicho muito grande aqui de exploração. Mas vamos voltar ao nosso caso, tá? Conversei ali, o advogado falou: olha, doutor, eu não consigo pegar o flagrante agora, eu só vou conseguir pegar esse flagrante amanhã ou depois. Eu falei assim: não, tudo bem. Se você não vai atuar no caso, não tem problema nenhum, eu vou continuar atuando como defensor, eu que fiz a audiência de custódia, eu vou fazer o protocolo do habeas corpus dele, vou conversar com os familiares aqui, vou explicar a situação, por que eu vou fazer, e aí se o doutor entender que deve assumir o caso, amanhã ou depois você coloca sua procuração e aí você assume. E ele falou: não, tudo bem, beleza, podemos fazer assim sem problema nenhum, assim eu tenho até mais tempo
para olhar o caso dele. Ótimo. O que eu fiz a partir de então? Falar com os familiares para poder pegar esse comprovante de residência, para poder demonstrar que essa casa é alugada por ele, que eles não moram juntos, tentar pegar o máximo de provas possíveis sobre isso para juntar no meu habeas corpus e poder levar isso para o tribunal, mostrando que a tornozeleira era a medida ali mais adequada.